Pessoal, a fofoca de hoje é daquelas que mexem com tudo. Parece que a novela da família Camargo não tem fim. E dessa vez, a bomba vem diretamente de Zilu Camargo. Isso mesmo, a ex-mulher do Zezé, que já vinha enfrentando problemas dentro da família e até com o filho, Igor, agora se armou de coragem para expor tudo que ficou guardado por anos. E o que ela fez? Desmascarou Zezé e Graciele Lacerda. Sim, pessoal, é isso mesmo que você ouviu. A dona Zilu, sem medo, veio à tona para revelar tudo que estava oculto por trás dessa relação de aparências. E acredite, não estamos falando de qualquer fofoca. Estamos falando de 9 longos anos de uma traição escondida. E quem estava no centro disso tudo? Zezé Camargo e Graciele Lacerda. Preparem-se para o que vem a seguir, porque a história é quente e vai dar o que falar. Zilu não está mais disposta a se calar. Aguardem, porque o que ela tem a dizer é de cair o queixo. São anos de sofrimento e ela já não aguenta mais ser ignorada. Desde o fim do casamento com Zezé, ela já enfrentou momentos difíceis, mas agora chegou o limite. Zilu fala sem filtro, revelando os segredos mais obscuros dessa relação. O pior de tudo, o comportamento de Zezé, que ignorou a própria filha em troca de agradar a nova esposa. Pode acreditar, Zilu não se esqueceu de nada, e o que ela tem para dizer vai abalar as estruturas da família Camargo. Mas o que será que ela vai revelar a seguir? Fique ligado, porque o jogo está só começando, e agora vamos falar da polêmica de 9 anos. Sim, 9 anos de um segredo que todos sabiam, mas ninguém falava. A história de Zezé e Graciele é, sem dúvida, uma das mais comentadas no mundo das celebridades. Mas o que Zilu trouxe à tona mexe com tudo. Não bastava ser apenas o caso de traição, não. O que Zilu revelou vai muito além disso. A mulher que foi casada com Zezé por tantos anos, que teve filhos e construiu uma família, agora vê seu ex-marido e a atual esposa como figuras que passaram por cima de tudo. E ela não está disposta a deixar essa história passar em branco. Se você acha que já sabe tudo sobre essa história, prepare-se para ser surpreendido. Agora, Zilu expõe de vez as falácias e mentiras que foram ditas durante todo esse tempo. Durante anos, todos viram Zezé e Graciele como uma união perfeita. Mas a verdade que Zilu está trazendo à tona vai destruir essa imagem. O que aconteceu nos bastidores é mais sujo do que qualquer um poderia imaginar. Zezé e Graciele jamais imaginaram que Zilu fosse falar abertamente sobre tudo. Mas a verdade, como sempre, vem à tona. Agora, vamos ver o que Zilu tem a dizer sobre a verdadeira história por trás do casamento de Zezé e os motivos que o levaram a abandonar a sua própria família. O que será que ela tem nas mãos? Vamos descobrir tudo em breve. E como uma verdadeira bomba, Zilu não se contentou apenas em expor a traição de Zezé com Graciele Lacerda. Ela foi além. Detalhou momentos íntimos, confissões que ela guardou por anos. Ela revelou que Zezé, além de tudo, tinha atitudes egoístas dentro do relacionamento, principalmente em relação à filha, Vanessa. Zilu fala, sem hesitar, que ele nunca pensou na filha antes de tomar decisões que afetariam a todos. Segundo Zilu, a todo custo, Zezé queria agradar Graciele e, para isso, desprezou sua própria família. Imagina o impacto disso, pessoal? Para Zilu, a verdade precisa ser dita, e não importa o quanto isso vá doer em quem ainda tenta passar uma imagem de família perfeita. E essa verdade, amigos, está prestes a chocar ainda mais a todos. Agora, o que Zilu diz a seguir é um dos pontos mais pesados de toda essa história. A história de que Zezé só casou com Zilu por conta da gravidez? Para Zilu, essa alegação é uma mentira descarada. Ela vem à tona para desmentir o que o próprio Zezé tem falado, especialmente quando tenta justificar suas ações de forma cruel. Zilu revela que já estava noiva antes de engravidar
e que a decisão de casar foi tomada por vontade própria e não por pressão da gestação. Ela não cansa de reforçar que Zezé tenta desmerecer a história deles com uma versão que simplesmente não é verdade. Ele não pensou em ninguém além dele mesmo, diz Zilu, apontando como Zezé tem distorcido os fatos para agradar a sua nova esposa, Graciele. E quando ela fala isso, é impossível não ficar de boca aberta com a revelação. Zilu, ainda mais indignada, segue revelando o que viveu ao lado de Zezé. Ela conta com todos os detalhes sobre a mudança de data do casamento deles, a antecipação do momento que deveria ser um dos mais felizes na vida de um casal. Em suas palavras, o casamento aconteceu às pressas e Zilu teve que fazer ajustes em sua própria vida para que Zezé pudesse seguir com seus planos. Ela lembra de como Zezé pediu para que ela abrisse mão de algumas coisas por ele, como por exemplo, de um relacionamento que ele estava tendo com outra mulher na época. Zilu exigiu que ele se afastasse, e ele fez. Mas será que fez por amor? Zilu não tem dúvida. Ele fez isso apenas para garantir o casamento. E ela nunca esqueceu de como isso tudo aconteceu às pressas, como uma pressão em cima dela. Essas revelações são duras e jogam luz sobre o que realmente aconteceu por trás do casamento deles. E para deixar tudo ainda mais claro, Zilu continua com seus relatos de como Zezé usou a sua imagem para tentar justificar o que ele fez e para tentar esconder a realidade por trás das suas atitudes egoístas. Segundo ela, não se trata apenas de um casamento em que ela foi apenas mais uma coadjuvante. Ela foi uma mulher que viveu em um relacionamento de desgaste constante, onde Zezé teve um comportamento totalmente egoísta e pensou em si mesmo antes de sua própria família. Zilu também revela como as coisas pioraram após a separação, com Zezé tentando desmerecer até mesmo os filhos, sempre buscando agradar a Graciele. Zilu se vê agora como uma mulher que sofreu demais e que, depois de tanta dor, resolveu expor tudo aquilo que foi oculto por tanto tempo. E agora? O que vem a seguir será ainda mais forte. Chegamos ao ponto culminante dessa história. E como você pode imaginar, o que Zilu tem a dizer aqui vai deixar todo mundo de boca aberta. Ela revela o quão profundo foi o impacto dessa separação em sua vida, principalmente quando percebeu que Zezé estava disposto a fazer qualquer coisa para agradar a Graciele, até mesmo ignorar os filhos. Zilu não mede palavras e declara que a relação entre Zezé e os filhos nunca foi a mesma depois disso. O que era para ser um relacionamento familiar sólido foi transformado em uma guerra, onde as palavras de Zezé foram mais afiadas do que qualquer arma. Zilu ainda se pergunta por que ele se afastou dos seus próprios filhos, quando deveria ter sido o contrário. Mas ela já não espera mais nada dele. O que era amor para Zilu se transformou em uma dor interminável. E agora, ela está apenas buscando a verdade. E a verdade, minha gente, está sendo dita, sem mais nada a esconder. Mas o que Zilu fala a seguir é ainda mais revelador. Ela cita os momentos em que, mesmo estando ao lado de Zezé, ela sabia que algo estava errado. Que ele estava se afastando não apenas dela, mas de toda a família. Ela lembra que, nos últimos anos de casamento, Zezé vivia em seu próprio mundo, enquanto ela tentava manter as coisas juntas, lutando para manter a unidade familiar. Ela sabia que as mentiras começavam a aparecer e que o casamento estava indo para o fundo, mas sempre tentou acreditar que a verdade viria à tona, algum dia. Agora, após tudo o que aconteceu, Zilu está finalmente se libertando da dor. E é por isso que ela se sente no direito de falar tudo o que tem a dizer. A verdade tem que ser dita, independente das consequências, afirma com uma coragem que a gente mal pode imaginar. E claro, isso traz à tona uma reflexão importante. Quem realmente está dizendo a verdade aqui? Todos sabemos que, quando uma história tem tantos lados, é difícil saber quem está realmente
contrário de muitos, não tem medo de expor a verdade. Ela não tem mais nada a perder e decidiu viver para si mesma, sem precisar ficar se escondendo atrás de um casamento que, na visão dela, foi destruído por atitudes egoístas e traições. A raiva e a dor que Zilu sentiu ao longo desses anos foram transformadas em um desejo profundo de finalmente se libertar e se posicionar. Ao expor todos esses detalhes, Zilu está se colocando no controle de sua própria história, deixando claro que a verdade nunca deve ser silenciada e que não importa quem esteja do outro lado dessa briga. Ela já não tem mais medo do que as pessoas possam pensar sobre ela ou sua versão da história. Para ela, a verdade é o único caminho. E, por fim, Zilu encerra suas declarações com um recado direto para todos que, de alguma forma, tentaram distorcer sua história. Ela deixa claro que não tem mais paciência para mentiras e nem para aqueles que tentam manipulá-la. Ela se livrou de um fardo pesado, que foi carregar um relacionamento de mentiras e traições, e agora quer viver sua vida sem olhar para trás. Zilu, com toda a sinceridade, afirma que, apesar de tudo, não sente rancor, mas sim alívio. Alívio por finalmente poder ser quem realmente é, sem mais pressões ou máscaras. Agora é a vez de Zilu seguir em frente, e a verdadeira história de sua vida está finalmente sendo revelada. E assim, chegamos ao fim dessa fofoca, com Zilu jogando toda a verdade na cara de quem pensava que ela ficaria quieta. O que virá a seguir? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: Zilu Camargo não vai deixar que sua história seja apagada. Fiquem ligados, pois esse caso ainda vai dar muito o que falar.